É isso aí, pessoal. Vamos tratar agora sobre as questões de TCD que caíram na última prova desse final de semana passado, né, no dia 18 de setembro, a gente está aqui no dia 20, e a respeito do nosso ITCD. O pessoal falou assim bastante, nossa, o professor caiu com bastante ênfase o ITCD, e naquela primeira parte que você sempre fala assim, ó, o ITCD tem algumas partes da matéria que sempre caem, e uma delas é o fato tirador. E o fato tirador, no caso aí, seja causa-morte, seja doação. Aí que caiu fideicomisso, caiu condição suspensiva, caiu situações relacionadas à competência para tributar, caiu situação relacionada à instituição de usufruto. Quer dizer, foram várias as situações relacionadas ao fato tirador do nosso tributo, né? Seja causa-morte, seja entre vivos, ele cai em prova. Bom, vamos ver então como é que caiu? Vamos lá para a gente ver se você matou a questão, se você entendeu direitinho. Uma das questões, vamos lá voltar lá. Uma das questões foi esta aqui, quer ver? Ó, essa aqui. Eleadora não tinha descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro. Em razão disso, por meio de um testamento, ela dispôs de todos os bens da seguinte maneira. Então vamos lá, primeira situação que ela fez. Ela instituiu um usufruto vitalício do apartamento de sua propriedade, localizado em Macapá, no Amapá, a favor de Beatriz, e a transmissão de sua nua propriedade a Celso. Então ela instituiu o usufruto vitalício e transferiu a nua propriedade para outra pessoa. Depois, ela ainda fez a transmissão para Donizete do domínio útil de um bem imóvel localizado na cidade de Tartarugalzinho, no Amapá. Depois, finalmente, numa terceira situação, ela instituiu o fideicomisso sobre o imóvel em que ela reside, no município de Taubal, Amapá, a favor de Janete, herdeira fiduciária, que deverá transmiti-lo ao primeiro descendente que Ciro eventualmente venha a ter, que é a sua prole eventual, e desde que esse descendente venha se graduar em medicina. Olha a condição aí interessante, né? Tendo Eleodora falecido em junho de 2022 na cidade de Taubal, Amapá, de acordo com o disposto na lei estadual, Código Tributário do Estado aqui, 400/97, o ITCD incide nas situações descritas em... Então aqui é uma situação interessante. E vamos ver aqui, né, o posicionamento aí para a resolução dessa questão. Então, primeira coisa, repare que todos os imóveis... Eu sempre quero que você pegue as dicas para matar esse tipo de questão, né? A primeira dica principal é onde estão os imóveis, Tudão? Então, porque a regra geral da competência para tributar é, para o bem imóvel, o local onde o imóvel se situa, o local da situação do bem, como dita a Constituição Federal no artigo 155, parágrafo 1º. Então, de cara aqui a gente tem que saber aonde está localizado o bem imóvel. É para onde é devido o tributo, tá certo? Então, essa é a primeira situação. Segunda situação, vamos lembrar se a instituição de usufruto é fato tirador do nosso tributo, transmissão de nua propriedade de imóvel é fato tirador do tributo, transmissão de domínio útil sobre bem imóvel é fato tirador do tributo, instituição de fideicomisso também é fato tirador do tributo, né? Inclusive com uma cláusula, né, que a princípio vai gerar efeito somente na prole eventual, nascer e depois se graduar em medicina, uma situação muito interessante. Então, de posse dessas informações todas, aí vem a pergunta. Vamos à pergunta? Bom, como ele pergunta aqui, ó, de acordo com o disposto na lei, o ITCD incide nas seguintes situações. 2 e 3 apenas, sendo que na situação 3 só haverá incidência na instituição do fideicomisso. Então, olha só que interessante. Então, ele já está falando que incide tanto na situação da transmissão do domínio útil do imóvel, quanto na situação da instituição do fideicomisso, mas só na instituição do fideicomisso. Letra B, 1 apenas, ou seja, somente na instituição do usufruto vitalício. Letra C, 1 e 2 apenas. Letra D, 1 e 3 apenas, sendo que na situação 3 só haverá incidência na substituição fideicomissária. E 1, 2 e 3, sendo que na situação 3 haverá incidência tanto na instituição do fideicomisso como na subsequente substituição fideicomissária, caso ela venha a acontecer. Aqui, só vou a princípio acrescentar, vou jogar um pouquinho de lenha na fogueira, porque às vezes o aluno fala assim, olha, professor,
Entendi a questão. Eu entendo que tem fatiador nas três situações, só que para que a última esteja correta, ele está querendo dizer que fideicomisso tem dois fatiadores. No momento da morte do decújo, quando vai haver a transmissão para o fiduciário, que é o garantidor da vontade do decújo para após a sua morte, e depois na substituição fiduciária, onde a princípio você vai ter o implemento de uma condição, e no caso aqui é uma prole eventual, que é aquela prole que foi a princípio concebida antes da morte do decújo. Essa prole eventual, além de ter nascido, ela ainda vai se formar em medicina. Então, lá na frente, esse bem que está em fideicomisso vai ser transferido do fiduciário para o fideicomissário, causando um novo fatiador aqui no estado do Amapá. Beleza, então na verdade você teria esses dois fatiadores. Mas aonde está disposto isso? Então eu quero só que você me diga, aonde que está escrito isso, professor? Nessa dupla incidência no fideicomisso. Aí eu fui olhar ali, né? Pô, a Lei 400, né? Então tá bom, né? Já que, né, o avaliador gosta da Lei 400, beleza. Só que na Lei 400, nós temos o artigo 73, que resolve a questão, uma parte da questão, né? Que ele vai falar do momento da ocorrência do fatiador, e vou aproveitar, vamos estudar um pouquinho aqui o ITCD para a sua próxima prova. Porque é o seguinte, eu falei quando a gente estava estudando na nossa turma regular, que tem alguns tópicos que são importantíssimos no fatiador, e um deles é justamente o hipótese de incidência. Hipótese de incidência em momento de fatiador, no caso do ITCD, é logo o comecinho da matéria. Caiu na prova com duas questões, só duas. As duas questões de ITCD são só isso. Mas também tem questão que cai sobre contribuinte responsável, tem questão que cai sobre base de cálculo e alíquota. Bom, a lei do ITCD você vai ter que ler umas 3, 4 vezes até a prova, porque vão cair mais duas questões na sua prova. Né? Se você puder ter acesso ao meu curso regular, assiste as aulas de ITCD lá que eu explico pra caramba. Tem uma aula gratuita aí na internet também, para você ver a primeira aula ali, super legal, que vai falar sobre fideicomisso, inclusive explicando detalhes. Tá gratuito aí, quer dizer, se você não tiver dinheiro para poder assistir ao curso todo regular, vai na aula que está no YouTube, que eu sei que vai ajudar você, tá bom? Beleza? Ah, tá, professor, mas e na situação aqui de esporte? Vamos voltar lá para a gente ver dentro do Código Tributário Estadual. Para efeitos, então, do ITCD, considera-se ocorrido fatiador, se for a sucessão legítima ou testamentária, que é causa morte, mesmo no caso da sucessão provisória, que é o caso da morte presumida ou do ausente, inclusive na instituição do fideicomisso, aí ele fala, tem fatiador na instituição do fideicomisso. Aí ele fala, tem fatiador na instituição do usufruto. Quando? Na data da abertura da sucessão, ou seja, na morte do decújo. Quando o decújo morre, abre-se a sucessão em virtude de lei, que é a sucessão legítima, que é para os herdeiros necessários, descendentes, ascendentes e cônjuge sobrevivente. Abre-se a possibilidade da sucessão testamentária, se o decújo deixou um testamento para garantir sua vontade após a sua morte. Abre-se a sucessão provisória, se a princípio for constatado que realmente a pessoa faleceu. Abre-se a instituição do fideicomisso, porque só mediante a morte do decújo é que o bem do decújo vai passar para o fiduciário, e também a instituição do usufruto. Bom, mas aí ele fala ainda mais, na data da formalização do ato ou negócio jurídico de doação, normalmente por uma escritura, partilha de bens com antecipação de legítima, normalmente através de ato de vontade, contrato ou escritura, transmissão do domínio útil, aí cai na prova, instituição de usufruto convencional, aí cai na prova, demais transmissões a título oneroso de bens imóveis e direitos reais sobre os mesmos, não previsto nas alíneas anteriores, incluída a cessão de direitos à sua aquisição. Veja, demais transmissões a título gratuito, né? Botaram aqui oneroso aqui na lei, mas a gente sabe que é gratuito, de bens imóveis ou direitos reais sobre os mesmos. Bom, a gente coloca aqui, eu até vou botar aqui, né? Vou dar uma mudada aqui, porque a título é gratuito, né? Aqui, título gratuito, até boto em caixa alta aqui para a gente ver. Depois até vou olhar de novo lá na lei se está errado assim, né? Bom, aí olha só, aqui no regulamento do imposto, conforme está na tua telinha agora, aqui no regulamento é que você tem, regulamento do ITCD, é que você tem informação que mataria a questão da prova. Como assim, professor? Olha o que está escrito aqui, no regulamento do imposto. O imposto incide sobre a transmissão causa-morte e doação de quaisquer bens ou direitos, tem como fatiador a transmissão de propriedade de bens imóveis, inclusive direitos a eles relativos, bens móveis, direitos, títulos, créditos, e também consequência da sucessão causa-mortes, inclusive na instituição e na substituição do fideicomisso. Pessoal, qual que é a diferença entre os dois?
Na instituição do fideicomisso é quando o de cujus falece. Faleceu, o bem já passa direto para o patrimônio do fiduciário. Fiduciário, a expressão fiduciário significa garantidor. É aquele que vai guardar a vontade de cujo para o implemento da condição lá na frente. A condição aconteceu. A prole eventual, que não era nem concebida, ou seja, nem era propósito ainda ao tempo da morte de cujo, a prole eventual nasceu, se formou medicina. Vou para novo fato tirador do ITCD, que a gente chama de substituição do fideicomisso. Sai da pessoa do fiduciário e vai para a pessoa do fideicomissário. Então, o Estado do Amapá tem a substituição do fideicomisso como fato tirador, mas isso não estava na Lei 400. Na Lei 400 você não poderia saber disso. É lá no regulamento do ITCD que você tem essa informação. É, professor, né? Cada enxadada uma minhoca. Então, na idade, o que eu faria agora? Tudão, para ajudar você nesse concurso? Eu estudaria o regulamento. Porque eu creio que mesmo que eu faça algum recurso a respeito dessa situação, a banca não vai anular essa questão, não. Eu faria o regulamento, estudaria o regulamento, porque o regulamento está no edital. Então, ele falar que a lei, de acordo com a lei, mas o regulamento está no edital. Então, eu acho que não vai mudar grande coisa, o que eu vou falar, o que eu vou deixar de falar, né? Especificamente a respeito dessa situação, né? Quer dizer, então eu acho que eu, se fosse você, pensaria sinceramente na situação de, a princípio, estudar aí, né? Nesse tempo, né, que você tem esse tempinho aí para a prova, e estudar o próprio regulamento do imposto, porque aí, ao estudar o regulamento do imposto, você está aumentando a sua chance de pegar mais detalhes, principalmente dessas situações que eu falei para você, como eu estou citando aqui para você, tá bom? Que é base de cálculo, situação de alíquota, né? A gente tem até essa informação, né? Quer dizer, o regulamento estava no edital, né? O regulamento do ITCD. Inclusive, eu fiz você estudar pelo regulamento, decreto 3.601/2000. Eu fiz vocês estudarem pelo regulamento. Aí eu faço você matar a questão pelo regulamento, mas quem não estava estudando comigo, dançou. Meu querido, nós temos que invadir, meu. Então é para isso mesmo. A matéria que está sendo dada aqui para você, para a gente poder invadir. Então, ó, partilha decorrente de ato da última vontade. Então, partilha aqui no caso, ato de última vontade, estamos falando aí da transmissão por testamento, testamentária. Transmissão causa morte do domínio do bem, domínio útil do bem, aí caiu na prova. Transmitir o domínio útil não é transmitir a propriedade, é transmitir o direito ao uso da propriedade. Instituição do usufruto testamentário sobre bens imóveis e sua extinção por falecimento do usufrutuário. Veja, isso ainda pode cair na nossa prova, né? A instituição do usufruto testamentário, ou seja, através de testamento, ela é fato gerador do imposto, e a sua instituição, porque o usufrutuário a princípio veio a falecer. Então, a pessoa a princípio instituiu o usufruto com a sua morte para que o usufrutuário venha receber, né, aquela parcela do bem, o direito de usar o bem. Aí, mais na frente, o usufrutuário vem a falecer. Então, a transmissão volta para a pessoa do proprietário pleno. Doação, cessão, renúncia ou desistência de direitos em favor de pessoa determinada, que é o que nós chamamos da renúncia translativa, renúncia em favor de um terceiro, desistência em favor de um terceiro. Então, são todas essas situações de fato gerador do ITCD, e eu acho que o regulamento aqui está mais completo. Com o regulamento, eu matava a questão da prova. Sem o regulamento, eu ficaria na dúvida, porque para você definir o gabarito da questão, você tem que saber exatamente isso aqui, ó, que o fato gerador do ITCD no fideicomisso são dois fatos geradores. É na instituição e na substituição. Tanto é que caiu na prova. Tanto é que está aqui, ó. Tem fato gerador nos itens 1, 2 e 3, sendo que no 3 haverá incidência tanto na instituição do fideicomisso como na subsequente substituição fideicomissária, caso ela venha a acontecer. Então, na verdade, eu precisaria saber exatamente o que está previsto no regulamento. Senão, não mataria o item 3. Tá certo? O que mais que ele cita aqui para nós? Ó? Também no regulamento, né, o decreto 3.601 que você estudou comigo. Para efeito deste artigo, equipara-se uma doação a partilha feita pelo pai, né, por ato entre vivos, para os seus descendentes. Então é o que nós chamamos de quê? Antecipação de legítima. Tá boa de cair na prova. Não caiu ainda. Aí ele fala, nas transmissões causa-morte, serão tanto os fatos geradores quanto os herdeiros ou legatários. Está lá no CTN, aqui repetido. Né?
Cada herdeiro ou legatário responde pelo imposto, porventura devido, na proporção da herança que lhe coube. Opa, de acordo com o tamanho do quinhão. E depois ele ainda fala, ó, segundo o regulamento do imposto, considera-se ocorrido fatiador, quando do falecimento de cujos, na sucessão causa-morte. Quando do falecimento do de cujo, ainda na instituição do fideicomisso e no usufruto testamentário. Ainda na data do falecimento do usufrutuário, na situação do usufruto testamentário. Na data do instrumento, ato ou contrato que servir de título à transmissão em hipótese de doação, quando a doação é feita via contrato ou via contrato verbal ou via escritura pública ou contrato propriamente dito. Então, na realidade, para mim, aqui o que ensinou essa questão, e vai se confirmar com a próxima, é que para a nossa prova, para você tirar 10 na prova de legislação, tem que ler o nosso regulamento do ITCD. Então, tem que pegar o regulamento do ITCD. Professor, você pode dar uma dica para mim qual que é o artigo ou quais são os artigos que eu devo ler lá no regulamento, já que eu tenho pouco tempo para a prova? Não tem problema. Eu vou pegar aqui para você e vou pegar quais são os artigos que, a princípio, eu considero mais relevantes aí para a nossa prova. Quer ver? A gente vai apresentar aqui, ó, mas com certeza são os primeiros artigos da lei, do regulamento, perdão. São os primeiros artigos. Então, o nosso decreto aqui, o 3.600, vamos pegar aqui, ó, material em PDF. Então, ele está falando aqui, ó, regulamento do ITCD do Amapá. Então, para mim, os artigos mais importantes para você estudar no decreto 3.601 são os artigos que falam a respeito. Primeiro, é o artigo que fala a respeito das hipóteses de incidência. Caiu 2 questões na prova. Segundo, também caiu uma questão falando um pouco sobre ele, do momento do faturador. Terceiro, competência. Tá bom de cair na prova, não caiu. Quarto e quinto, não incidência e isenção. Beleza? Aí, oitavo, alíquotas. Oitavo A, quem são os contribuintes do imposto, e o nono. Artigo 10, os responsáveis, e o 11, responsáveis solidários. Fechou. Tá bom? Vamos para essa dica? Então, até o artigo 11. Só. Artigo 1º ao 11. Eu creio que a questão está ali, do regulamento. Não fica na lei. Não fica na Lei 400, que ela não mataria a questão da prova. Mostrei para você, por A mais B. Mostrei o texto, galera. Mostrei o texto para vocês. Então, professor, eu não estou enxergando. Para com isso. Não seja um cara raivoso. Eu mostrei o texto para você. Então, creia. Creia no que eu estou te falando. Pega o regulamento, leia do artigo 1º ao 11. Fechou. Vai para a prova. Beleza? Será que eu mataria a segunda questão fazendo isso que você está falando para mim, Tudão? Vamos ver? Então, tá bom. Então, vamos lá. Vamos ver se a gente mataria a segunda questão. Vamos ver a segunda questão? A questão também parece ser grande. Olha lá. Joaquim e Ana, domiciliados em Manaus, no Amazonas, prometeram ao Alfredo, seu filho, que está domiciliado em Santana, no Amapá, que lhe doaria um terreno de propriedade do casal. Veja, então ele botou Joaquim e Ana em Manaus, doadores. Botou o domicílio do donatário em Santana. Ele doaria um terreno de propriedade do casal, aí pasmem, o terreno é em Ilhéus, na Bahia. Se o jovem se formasse engenheiro até o final do ano de 2021. Eu estou vendo aqui uma doação condicionada, uma condição suspensiva, que só geraria efeitos a partir do momento do implemento da condição. Beleza. Alfredo, às vésperas da publicação das notas finais, em dezembro de 2021, acreditando firmemente que havia concluído seu curso no prazo, efetuou o pagamento do ITCD devido à unidade federada competente para exigir o imposto sobre essa transmissão, pois, caso contrário, o tabelião amapaense não lavraria a escritura de doação. Então, ele foi lá e se antecipou, até mesmo a ocorrência do faturador, já que não havia ainda sido feita a transmissão, e correu lá e pagou o ITCD. Ocorre, todavia, que por razões que o próprio Alfredo desconhece, ele não conseguiu nota suficiente para se formar, e como consequência, o que era o faturador, os pais
não efetuaram a doação do imóvel por conta do qual o ITCD havia sido recolhido antecipadamente. Então, toda questão, olha que questão bem feita da FCC, né? A gente tem que dar valor à questão quando ela é bem feita. Porque toda questão induz a você ficar pensando, o faturador é condicional, como é que o cara paga antes? Será que quando ele pagou já confirmou a existência do faturador ou não confirmou a existência? Aí você começa a questionar aquilo tudo, né? Só que você esquece do principal. A regra do jogo é, onde está o bem imóvel? O bem imóvel está em Ilhéus, na Bahia. Então, meu querido, o que você está perguntando isso aí? Eu estou fazendo concurso para fiscal da Bahia ou fiscal do Amapá, afinal? Né? Então, na verdade, o avaliador é bem espertinho, não é verdade? Porque olha só as perguntas que há. Diante dessa situação e com base no disposto na lei estadual número 400, de 22 de dezembro de 97. Então, de novo, ele cita a lei e vamos lá. Joaquim e Ana só poderão pleitear a restituição do imposto ao Estado do Amapá? Ué, mas tem imposto do Amapá aqui? Se comprovarem que foram eles. Então, já na alternativa letra A, já vem a pegadinha. Ela já induz agora você pensar só em imposto para o Amapá, imposto para o Amapá, imposto para o Amapá. Joaquim e Ana só poderão pleitear a restituição do imposto ao Estado do Amapá se comprovarem que forem eles que efetuaram o pagamento antecipado do ITCD em favor do seu filho. Galera, que isso? Né? Pedir restituição se comprovarem que foram eles que efetuaram o pagamento antecipado do ITCD em favor do filho. Mas, vem cá, o imposto não é nem devido para o Amapá? Que absurdo que é esse? Da onde vocês tiraram essa ideia? Mas aí ele já continua reforçando que o imposto é para o Amapá. Alfredo poderá pedir a restituição do imposto do Amapá, pois o ato ou negócio jurídico que deu causa ao pagamento não se formalizou. Cara, se o tributo fosse até para o Amapá e o fato realmente da condição não se realizar e efetivamente não haver a transferência, a gente poderia até questionar, mas não é o caso. O caso não tem tributo para o Amapá. Então a letra B também não merece prosperar. Letra C, o Estado do Amapá não tem nada a restituir ao Alfredo. Claro, ele não recebeu nada. Se o Amapá não recebeu nada, não tem nada para restituir. Gabarito da questão muito bem feita. Porque ela induz literalmente o candidato ao erro. Somente Joaquim ou Ana poderá pleitear a restituição do imposto do Estado do Amapá. Somente Joaquim ou Ana poderá pleitear a restituição desse imposto ao Estado do Amapá. Pois é verdade. Não tem nada a ver aqui pleitear a restituição do imposto do Amapá, porque o Estado do Amapá não recebeu nada. Joaquim e Ana deverão pleitear em conjunto a restituição do imposto ao Estado do Amapá. Também não tem nada a ver. Quer dizer, o gabarito da questão é justamente a única alternativa que ela vai contra todas as demais. Né? Então, na verdade, você olhando aqui as alternativas, Joaquim e Ana só poderão pleitear a restituição do imposto ao Estado do Amapá se comprovarem que foram eles que efetuaram o pagamento antecipado do ITCD em favor do seu filho. Galera, não tem imposto para o Estado. Então a letra A está totalmente fora. A letra B também está. Alfredo poderá pedir restituição, pois o ato ou negócio jurídico que deu caso ao pagamento não se formalizou. Realmente, isso não se formalizou. Mas não é para o Amapá que deveria ter sido pago o imposto. Então quem tem que reclamar é com o Estado da Bahia, onde está lá o imóvel. A letra C, que é o gabarito, o Estado do Amapá não tem nada a restituir a Alfredo. As letras D e E também estão contrárias, porque falam de restituição do Amapá. Tem nada a ver. O Estado do Amapá não tem nada a restituir. Veja que a letra C é a única que contraria todas as demais. É a única que não tem nada, você vê que não tem nada a ver mesmo essa tributação para o Amapá. Mas a questão foi muito esperta e aí, queridos, o que eles queriam eles conseguiram, né? Levar muita gente no engodo. Porque houve uma enganação aqui na questão, mas o gabarito da questão aqui não tem que se discutir. A alternativa à letra C. Então, o que é a dica do Tudão para quem vai fazer esse certame? Por favor, eu cheguei a fazer alguma anotação aqui. Eu fiz aqui, Muito boa questão, trazendo uma doação com cláusula suspensiva, ou seja, com efeito suspenso até o implemento da condição. Só que a questão é, Alfredo se antecipou a condição e ele pagou ITCD mediante acreditar ter conseguido satisfazer a condição, tentando confundir o aluno com a lei estadual amapaense, que no artigo 73 justamente fala isso. Considera-se ocorrido o fato tirador na data da formalização do ato negócio jurídico, veja ali inciso 2, na doação. Mas observe, olha lá, eu boto no final, vou até sair da frente para você entender, Opa. Mas observe que o imóvel está na Bahia. Portanto, a questão é que você faz de lá. Tá entendendo? A Cefaz de lá é que vai resolver, meu. Não é aqui para o nosso estado. Então é muito interessante a questão. Beleza? Mas com isso, dica do Tudão.
Regulamento do ITCD não vai para a prova sem ele. Artigo 1º ao 11. Fechou? Vamos para cima. Vamos invadir. Obrigado por você estar fazendo parte aí da nossa turma. Valeu. Vamos continuar. Até a próxima.